Sabe aquele momento em que o sangue parece que vai ferver e, ao mesmo tempo, o seu coração gela? Pois foi exatamente isso que eu senti quando aquela mocinha, com um uniforme impecável e um sorriso que não chegava aos olhos, olhou para mim e disse que não tinha lugar para mim na frente. Eu, que tinha acabado de descer de um carro que muita gente ali só sonha em ter, vestindo um blazer que custou o preço de uma moto popular, ouvi que a área da família estava lotada. Mas o que ela não sabia, e o que a minha própria filha parecia ter esquecido, é que cada tijolo daquele auditório de mármore, cada bolsa de grife que desfilava por ali, tinha um pouco do meu suor. Eu paguei R$135 mil para aquela escola, do meu bolso, sem pedir um centavo a ninguém, para garantir que minha neta tivesse o melhor. E ali, naquele momento, eu era apenas a senhora que deveria ir para o fundo. Mas deixa eu te contar como as coisas chegaram nesse ponto, porque o que aconteceu depois daquela noite e a ligação que eu fiz para o meu banco foi algo que ninguém naquela elite de fachada esperava. Meu nome é Margarida Silva. Tenho 68 anos, e se você me visse hoje, talvez visse apenas uma senhora elegante, de cabelos bem cuidados e um olhar decidido. Mas por trás dessa aparência, existe uma história de décadas de trabalho duro. Eu sou a fundadora e proprietária da rede Salões Margarida. Hoje são 7 unidades espalhadas pela cidade, 32 funcionárias que eu trato como filhas, e um faturamento que me permitiu morar em um bairro onde o silêncio é o maior luxo, trocar de carro sempre que sinto que preciso de mais segurança e viver uma aposentadoria que, para muitos, parece um sonho. Mas nada disso caiu do céu. Eu construí esse império sozinha, depois de ficar viúva muito cedo, com uma filha pequena nos braços e uma conta bancária que não pagava nem o aluguel do mês seguinte. Antes de eu continuar esse relato e te contar como eu coloquei cada uma daquelas pessoas arrogantes no seu devido lugar, eu queria te pedir uma coisa. Se você, assim como eu, acredita que o respeito não tem preço e que a dignidade vale mais do que qualquer conta bancária, se inscreva aqui no canal. Eu gosto de compartilhar essas voltas por cima porque sei que tem muita mulher forte me ouvindo agora, que também já foi diminuída por quem deveria dar valor. Curte o vídeo, comenta aqui embaixo se você já passou por algo parecido com a própria família e compartilha com aquela amiga que precisa de um exemplo de força. Isso ajuda muito a nossa comunidade a crescer. Agora, volta aqui comigo, porque o que eu vivi naquele auditório foi só o começo do meu basta. Eu cheguei na cerimônia do colégio Cedar Hills me sentindo orgulhosa. Era a premiação da Isabela, minha neta de 12 anos. Estacionei meu Civic preto, brilhando, na vaga que os seguranças indicavam para os convidados especiais. Eu estava usando o meu blazer Armani, uma peça que guardo com carinho porque foi o que comprei quando inaugurei minha 7ª unidade. Para mim, aquela roupa não era ostentação, era um troféu. Representava cada noite mal dormida, cada cliente difícil que eu atendi com um sorriso no rosto para garantir o pão da minha filha. Mas ao entrar naquele auditório, o clima era outro. O mármore era frio. Os lustres de cristal pareciam julgar quem passava por baixo, e o perfume das mulheres ali cheirava a dinheiro antigo e desdém. Quando a recepcionista me barrou, dizendo que os assentos de família estavam completos e que eu deveria ir para o fundo, meu primeiro impulso foi rir. Olhei para as placas douradas nas primeiras fileiras. Reservado família. Tinha pelo menos 8 cadeiras vazias ali. Eu disse com toda a calma do mundo que era a avó da Isabela Oliveira, a menina que ia receber o prêmio principal de matemática. A resposta dela foi um dar de ombros mental. Ela disse que a reserva era apenas para pais diretos. Naquele momento, minha filha, a Fernanda, apareceu. Ela estava linda, não posso negar. Um terno cinza de grife, um salto que a deixava altiva, uma bolsa que eu sabia exatamente quanto custava, porque fui eu que dei o dinheiro para ela pagar as faturas do cartão no mês passado. Mas o sorriso que ela me deu, aquele sorriso eu conhecia. Era o sorriso de quando ela queria esconder algo. Ela me pegou pelo braço, não com carinho, mas com uma pressa desconfortável, e me levou para a última fileira. Ela disse que ia me mostrar meu lugar, como se estivesse fazendo um favor para uma visita indesejada. Sentei ali, no fundo, onde o som chegava com eco e as pessoas eram apenas vultos distantes. E foi dali, daquela posição de escanteio, que eu comecei a observar. A cerimônia começou,
A música clássica tocava baixinho e a Isabela subiu ao palco. Minha neta é um gênio, uma menina doce, mas quando ela apareceu sob os holofotes, meu coração apertou. O rosto dela estava apagado. Não tinha aquele brilho de criança que conquista algo grande. Ela parecia estar cumprindo uma pena, não recebendo um prêmio. Depois que a parte formal acabou, fomos para a recepção. Champanhe francês, canapés de lagosta, garçons de luvas brancas. Eu caminhei entre as rodas de conversa e encontrei a Fernanda e o marido dela, o Ricardo. O Ricardo é arquiteto, vive postando fotos de obras luxuosas, dirige uma BMW que, se você olhar de perto o carnê, descobre que vai levar 30 anos para ser paga. Eles estavam conversando com um casal, pessoas que exalavam aquela arrogância de quem nasceu em berço de ouro. Quando me aproximei, a Fernanda me apresentou de um jeito que me deu um nó na garganta. Ela não disse, esta é minha mãe, a mulher que me deu tudo. Ela disse apenas, essa aqui é a Margarida, o tal doutor. Marcos perguntou se eu também tinha filhos no colégio. Eu comecei a dizer que era a avó da Isabela, mas a Fernanda me cortou na hora. Com um tom de voz que beirava a piedade, ela disse que eu tinha uns salõezinhos, coisa de bairro, e que estava me aposentando aos poucos. Salõezinhos, coisa de bairro. Naquele momento, passou um filme na minha cabeça. Eu me vi de volta há 40 anos. O ano era 1985. O João, meu marido, tinha acabado de falecer em um acidente de trajeto. Ele era um homem bom, mas não tivemos tempo de construir reservas. Eu me vi sozinha, em uma casa que cheirava a mofo por causa da umidade, com a Fernanda ainda no colo, chorando de fome e de frio. Eu não tive tempo para o luto. O luto é um luxo que quem é pobre não pode pagar. Eu peguei a única coisa que eu sabia fazer bem, que era cuidar do cabelo das vizinhas, e transformei a garagem daquela casa caindo aos pedaços no meu primeiro salão. Eu me lembro do cheiro de amônia e de laquê que impregnava minhas mãos. Eu me lembro de passar o dia inteiro de pé, com as pernas inchadas, atendendo uma cliente atrás da outra para conseguir juntar o dinheiro do leite. Teve noites em que eu jantei apenas um pedaço de pão velho para que a Fernanda pudesse comer uma fruta. Eu me lembro de cada calo, de cada dor nas costas, de cada vez que eu engoli o choro para não assustar minha filha. Eu não tinha funcionárias, eu era a cabeleireira, a faxineira, a recepcionista e a administradora. Quando consegui alugar um pontinho comercial, um lugar minúsculo que mal cabiam 2 cadeiras, eu achei que tinha conquistado o mundo. Eu trabalhava de domingo a domingo. Enquanto as outras mães levavam seus filhos ao parque, eu estava retocando raiz de dona de casa que achava que podia me tratar como empregada. Mas eu não ligava. Eu tinha um objetivo. Eu queria que a Fernanda tivesse a vida que eu não tive. Eu queria que ela estudasse, que falasse outras línguas, que nunca soubesse o que é olhar para uma vitrine e saber que nunca vai poder comprar nada que está ali. E eu consegui. O primeiro salão virou 2. O segundo virou 4. Eu aprendi sobre gestão, sobre marketing, sobre como tratar cada cliente como se fosse uma rainha. Eu criei uma marca. Meus salões não eram salõezinhos de bairro. Eles eram referência de qualidade. Eu formei profissionais, ajudei mulheres a saírem de relacionamentos abusivos, dando emprego a elas, construí uma rede de apoio. E tudo o que eu ganhava, eu reinvestia na Fernanda. Escola particular, intercâmbio, roupas de marca. Eu queria blindar ela da pobreza que eu vivi. Mas vendo ela ali, no meio daquela gente oca, falando dos meus salões como se fossem algo vergonhoso, eu percebi que, em algum lugar do caminho, eu tinha errado a mão. Eu dei tudo o que o dinheiro podia comprar, mas não consegui ensinar o valor do que não se compra. Ouvir aquela doutora Cláudia dizer, com um tom de superioridade, que era bom eu ter conseguido construir algo simples, me fez sentir uma vontade imensa de rir e de chorar ao mesmo tempo. Aquelas pessoas não sabiam o que era trabalhar de verdade. Elas viviam de aparências, de heranças e de status. E o pior era ver minha própria filha se esforçando para ser uma delas, negando as próprias raízes, negando o esforço da mãe para caber em um mundo que no fundo não dava a mínima para ela. A Isabela apareceu logo depois, segurando o certificado dela. Os olhos da menina estavam vermelhos, inchados de quem tinha chorado escondido no banheiro. Ela me olhou com uma súplica que só os avós conseguem entender. Ela quis falar comigo,
Mas a Fernanda, com aquele jeito autoritário de quem quer manter as aparências a qualquer custo, cortou a menina. Mandou ela ir cumprimentar a diretora como se a criança fosse um acessório de decoração daquela festa. A Isabela baixou a cabeça. Os ombros caíram. E ela foi, como um soldadinho obediente e infeliz. Eu peguei meu Civic e dirigi para casa em silêncio. O rádio estava desligado. Eu só conseguia ouvir as palavras da Fernanda ecoando. Salõezinhos, coisa de bairro. Eu entrei no meu condomínio, passei pelo portão automático e estacionei na minha garagem. Minha casa é maravilhosa, tem 3 quartos, uma piscina que eu adoro limpar nos fins de semana porque me acalma e foi paga cada centavo à vista. Eu me sentei na varanda, olhando para a água da piscina refletindo a lua e comecei a fazer as contas. 3 anos atrás, a Fernanda e o Ricardo vieram me procurar com uma conversa mole. Disseram que os negócios estavam devagar, que o mercado de arquitetura estava em crise, que eles não queriam tirar a Isabela do Cedar Hills porque o trauma para a menina seria enorme. Eu, com meu coração de avó, não pensei 2 vezes. Eu assumi a mensalidade, R$135 mil em 3 anos. Fora os uniformes que custam uma fortuna, os livros importados, as excursões para lugares que eu levei anos para conhecer. Eu paguei tudo. E paguei feliz, achando que estava investindo no futuro da minha neta. Mas ali, naquela noite, a ficha caiu. Eu não estava pagando pelo futuro da Isabela. Eu estava pagando pela vaidade da Fernanda. Eu estava financiando um estilo de vida que eles não podiam ter, para que eles pudessem circular entre pessoas que os desprezavam. E no processo, eu estava permitindo que minha neta fosse esmagada por uma pressão que nenhuma criança de 12 anos deveria sentir. Eu entrei na minha sala, liguei o computador e abri minha planilha financeira. Eu sempre fui muito organizada, talvez por isso tenha chegado onde cheguei. Eu vi os débitos automáticos, vi o valor que saía todo mês da minha conta para aquele colégio que me tratava como cidadã de 2ª classe. E vi o valor das transferências que eu fazia para a Fernanda ajudar nas despesas extras. Era uma fortuna. Uma fortuna usada para comprar bolsas de grife e jantares em restaurantes caros, enquanto a minha neta chorava pelos cantos. Fiquei ali, sentada no escuro, apenas com a luz da tela do computador iluminando meu rosto. Eu sabia o que precisava ser feito. Não era por vingança, embora a raiva estivesse ali, latejando. Era por justiça. Por mim, pela Margarida que lavou muito cabelo sujo para chegar aqui, e principalmente pela Isabela. Eu peguei o telefone e vi que já passava da meia-noite. Eu não ia conseguir dormir. Minha mente estava trabalhando a 1000 por hora, traçando cada passo do que eu faria na manhã seguinte. Aquela escola de mármore e aqueles salõezinhos de bairro estavam prestes a ter um encontro com a realidade. Naquela manhã, o sol nasceu preguiçoso, mas eu já estava de pé antes mesmo do despertador pensar em tocar. Sabe quando você passa a noite inteira remoendo uma conversa e, em vez de acordar cansada, você acorda com uma energia fria, uma clareza que só quem já enfrentou muita tempestade consegue ter? Pois era assim que eu me sentia. Preparei meu café, bem forte, do jeito que eu gosto, e me sentei na mesa da cozinha, olhando para as fotos na parede. Tinha uma foto da Fernanda, de quando ela se formou na faculdade. Eu lembro daquele dia como se fosse ontem. Eu gastei o que não tinha para fazer uma festa linda para ela. Naquela época, eu já estava com 4 salões. As coisas estavam caminhando bem, mas eu ainda trabalhava 12 horas por dia. Eu olhava para aquela foto e me perguntava: onde foi que eu perdi a mão? Onde foi que a menina que eu ensinei a dar valor ao trabalho se transformou nessa mulher que tem vergonha da origem do dinheiro que sustenta os luxos dela? Eu me lembrei de um Natal, muitos anos atrás. Eu estava começando o 2º salão. As contas estavam tão apertadas que eu não tinha dinheiro para comprar o presente que ela queria. Uma boneca importada que todas as amigas da escola tinham. Eu trabalhei até às 10 da noite na véspera de Natal, fazendo escova, pintando unha, com as costas travadas de dor. Quando cheguei em casa, exausta, com o dinheiro das gorjetas no bolso, corri para a única loja que ainda estava aberta e comprei a tal boneca. Ver o sorriso dela naquela manhã valeu cada segundo de cansaço. Mas hoje, olhando para trás, eu percebo que talvez eu devesse ter deixado ela entender que as coisas custam caro. Que o dinheiro não nasce em árvore, ele nasce de esforço, de dedicação, de serviço. Terminei meu café e peguei o telefone. Liguei para a Cláudia.
que é minha gerente financeira há mais de 15 anos. A Cláudia não é só uma funcionária, ela é meu braço direito. Ela viu a Rede Margarida crescer, ela sabe de cada centavo que entra e sai. Quando ela atendeu, percebeu na hora que o tom da minha voz estava diferente. Eu fui direta ao ponto. Pedi para ela localizar a conta específica que fazia o pagamento automático das mensalidades do colégio Cedar Hills. Aquela escola era um absurdo de caro. O preço de um carro popular por ano só de mensalidade, sem contar o resto. Instruí a Cláudia a cancelar todos os débitos automáticos a partir daquele momento. Houve um silêncio do outro lado da linha. A Cláudia me conhece. Ela sabe que eu sou generosa, mas sabe que eu não sou boba. Ela perguntou se eu tinha certeza, porque o cancelamento sem aviso prévio poderia causar um problemão com a secretaria do colégio. Eu respirei fundo e disse que tinha certeza absoluta. Mas eu não queria apenas parar de pagar. Eu queria que aquele dinheiro tivesse um destino nobre. Pedi para ela pegar todo o saldo que estava reservado para o restante do ano letivo e transferir para uma conta poupança bloqueada, no nome da Isabela. Eu deixei claro que aquela conta só poderia ser movimentada com a minha autorização expressa, ou quando a Isabela fizesse 18 anos. Eu queria garantir o futuro da minha neta, mas não queria mais financiar a mentira da minha filha. Depois que desliguei, senti um peso saindo das minhas costas, mas um peso novo se instalando no meu peito. Eu sabia que a tempestade estava vindo, e eu não tive que esperar muito. As semanas seguintes foram de um silêncio ensurdecedor por parte da Fernanda. Eu via as postagens dela nas redes sociais, fotos de jantares em lugares caríssimos, o Ricardo ostentando o relógio novo, os dois sempre sorridentes, cercados por pessoas que pareciam ter saído de uma revista de moda. Era uma vida de comercial de margarina, sustentada pelo meu salãozinho de bairro. Eu olhava aquelas fotos e sentia uma mistura de pena e indignação. Como eles conseguiam deitar a cabeça no travesseiro, sabendo que estavam vivendo uma vida que não podiam pagar? Cerca de 6 semanas depois, o telefone tocou. Eu estava em uma das minhas unidades, acompanhando o treinamento de uma nova manicure, uma moça jovem, cheia de sonhos, que me lembrou muito de como eu comecei. Vi o nome da Fernanda na tela e já sabia o que era. Atendi com a maior calma do mundo. Do outro lado, a voz dela não era a mesma daquela noite da premiação. Estava aguda, nervosa, quase um grito contido. Ela disse que o colégio tinha ligado dizendo que o pagamento foi recusado, que a mensalidade estava em atraso e que a Isabela corria o risco de não poder fazer as provas finais. Eu mantive o tom de voz baixo. Respondi que sim, que eu sabia, porque eu mesma tinha cancelado o financiamento. O silêncio que se seguiu foi cortante. Eu conseguia ouvir a respiração ofegante dela. Ela me perguntou se eu tinha ficado louca. Disse que eu não podia fazer aquilo, que a Isabela ia ser humilhada na frente de todo mundo. Eu apenas perguntei a ela: Fernanda, com que dinheiro vocês estão pagando a parcela daquela BMW que o Ricardo desfila por aí? Com que dinheiro você comprou aquela bolsa que exibiu no jantar de sábado? Ela tentou gaguejar uma desculpa, dizendo que eram coisas diferentes, que imagem profissional era importante para o trabalho dele como arquiteto. Eu não deixei ela terminar. Disse que a imagem profissional deles não era problema meu, mas que a educação da minha neta tinha se tornado um problema de vaidade. Eu falei com todas as letras. Se vocês querem que ela estude na escola mais cara da cidade, paguem vocês, ou admitam que não podem e procurem um lugar que caiba no orçamento de vocês. A Fernanda começou a chorar, mas não era um choro de tristeza, era um choro de raiva, de quem tinha perdido o controle da situação. Ela me chamou de egoísta. Disse que eu estava destruindo o futuro da única neta que eu tinha por causa de uma birra. Eu apenas respondi que não estava destruindo nada, estava apenas parando de bancar a fantasia que eles criaram. E desliguei. Naquela noite, eu não consegui comer. Fiquei sentada na poltrona da sala, no escuro, pensando se eu tinha pesado a mão. O coração de mãe é uma coisa engraçada, ele sempre tenta achar uma justificativa para o erro do filho. Mas aí eu me lembrava do olhar da Isabela no palco. Aquele olhar vazio, triste. Eu sabia que tinha algo errado com a menina, algo que ia além do dinheiro ou da escola. Eram quase 11 horas da noite quando meu celular vibrou. Era um número que eu não conhecia. Atendi com receio, e a voz do outro lado era tão baixinha que eu mal consegui identificar de primeira. Vovó? É a Bel. Meu coração disparou.
A voz dela estava trêmula. Ela parecia estar sussurrando escondida debaixo das cobertas. Ela me contou que pegou o telefone de uma amiga emprestado porque os pais tinham tirado o dela como castigo. Eu perguntei o que tinha acontecido, e o que eu ouvi me quebrou por dentro. A Isabela disse que a casa estava um inferno, que o Ricardo passava o dia gritando que eu era uma velha egoísta que queria ver a família na miséria, que a Fernanda não parava de chorar, dizendo que não ia ter cara de olhar para as outras mães na porta da escola se a Isabela tivesse que sair dali. Mas então, a voz da minha neta mudou. Ela disse com uma sinceridade que só as crianças têm: "Vovó, eu não quero mais ficar lá. Eu odeio aquele colégio." Eu me sentei ereta na cama, sentindo um calafrio. Perguntei por que ela se sentia assim. E ela começou a desabafar, as palavras saindo como uma represa que se quebra. Ela contou que as meninas da sala riam das roupas dela quando não eram da última coleção. Contou que os professores só davam atenção para os filhos dos empresários que faziam doações para a escola. Mas o pior foi quando ela disse que se sentia burra, porque, apesar de ser ótima em matemática, ela não gostava da forma como eles ensinavam, como se tudo fosse uma guerra por notas e não um aprendizado de verdade. Ela disse que chorava todo dia antes de ir para a aula, mas que fingia estar bem porque sabia o quanto os pais dela davam importância para ela estar naquele lugar. Minha neta estava sendo sacrificada no altar do status dos pais. Aqueles R$ 135 mil que eu paguei não estavam comprando educação, estavam comprando angústia. Eu senti uma raiva tão profunda do Ricardo e da Fernanda naquele momento que minhas mãos chegaram a tremer. Como eles podiam ser tão cegos? Como podiam ignorar o sofrimento da própria filha para manterem as aparências em um grupinho de WhatsApp de pais ricos? Eu respirei fundo, tentei acalmar a Isabela e disse para ela não se preocupar. Falei para ela dormir, que no dia seguinte as coisas seriam diferentes. Eu dei uma instrução clara para ela. Amanhã, Bel, você sai de casa como se fosse para a escola. Mas, em vez de pegar o ônibus ou esperar seu pai te levar, você vai pegar um carro de aplicativo e vir direto para a minha casa. Eu vou avisar na portaria para te deixarem subir. Ela ficou com medo. Disse que os pais ficariam furiosos, mas eu garanti que a responsabilidade seria toda minha. Naquela noite, eu finalmente consegui dormir. Eu tinha um plano, e ninguém, nem mesmo a minha própria filha, ia me impedir de salvar a minha neta daquele buraco emocional. Às 7h30 da manhã, a campainha tocou. Era a Isabela. Ela estava com a mochila nas costas, o uniforme impecável daquela escola horrível, mas os olhos estavam inchados. Eu a recebi com um abraço apertado, o tipo de abraço que diz: "Você está segura agora." Levei ela para a cozinha, fiz um chocolate quente com bastante espuma, do jeito que ela gosta, e a deixei sentada ali, no conforto do meu lar. Então, peguei o telefone e liguei para a Fernanda. Dessa vez, eu não esperei ela falar. Eu disse: "A Isabela está aqui comigo, e ela não vai voltar para aquela escola hoje, nem nunca mais." A Fernanda começou a gritar do outro lado, dizendo que eu estava sequestrando a filha dela, que ela ia chamar a polícia. Eu deixei ela falar até cansar. Quando ela parou para respirar, eu perguntei com toda a frieza que eu tinha: "Fernanda, quando foi a última vez que você perguntou para a sua filha se ela estava feliz? Não se ela tirou nota 10, não se ela fez amizade com a filha do juiz. Quando você perguntou se o coração dela estava em paz?" O silêncio do outro lado foi a minha resposta. Ela não sabia. Ela não tinha a menor ideia. Eu continuei, dizendo que a Isabela ia ficar comigo até que a gente resolvesse aquela situação de um jeito que fosse bom para a menina, e não para o Instagram da Fernanda. Eu avisei que se ela tentasse vir até aqui para fazer escândalo, eu ia chamar os seguranças do condomínio. E mais do que isso, eu ia cortar qualquer ajuda financeira futura para qualquer outra coisa. Foi um cheque-mate. A Fernanda depende do meu dinheiro para manter o padrão de vida dela, e ela sabia que eu não estava brincando. Desliguei o telefone e olhei para a Isabela. Pela primeira vez em meses, vi um pequeno esboço de sorriso naquele rostinho. Era o começo de uma longa jornada de cura. E eu estava pronta para ser o porto seguro dela, custasse o que custasse. Os dias seguintes foram de uma calmaria estranha. A Isabela não queria sair de casa. Tinha medo de encontrar alguém conhecido. Eu a deixei quieta. Deixei que ela acordasse tarde, que ficasse na varanda lendo seus livros de ficção, que me visse cuidando das minhas plantas.
Eu queria que ela entendesse que a vida não precisava ser uma performance constante. No quarto dia, eu tive que ir até uma das minhas unidades principais, a que fica no centro, para resolver um problema com um fornecedor de produtos de estética. Decidi levar a Isabela comigo. No começo ela resistiu, mas eu insisti. Vem ver como a vovó trabalha de verdade, eu disse. Quando chegamos ao salão, o movimento estava a todo vapor. O cheiro de café fresco misturado com o perfume dos cremes, o som dos secadores, a conversa animada das clientes, era um ambiente cheio de vida. A Isabela ficou sentada num canto da recepção, observando. Eu fui resolver minhas pendências, mas de longe eu ficava de olho nela. Vi quando uma das minhas funcionárias mais antigas, a Sônia, se aproximou dela. A Sônia é uma mulher incrível. Criou 3 filhos sozinha fazendo unhas. Ela começou a conversar com a Isabela, não sobre escola ou notas, mas sobre o que a menina gostava de fazer. Vi a Isabela rindo de algo que a Sônia disse. Vi minha neta observar uma cliente que estava saindo, transformada, com um brilho nos olhos depois de um corte novo. No final da tarde, quando estávamos voltando para casa, a Isabela me perguntou: Vovó, você gosta mesmo de trabalhar com isso? Meus pais vivem reclamando do trabalho deles. Parece que é um peso. Eu olhei para ela e respondi com sinceridade. Eu amo o que eu faço, Bel, porque eu não vendo apenas beleza, eu vendo autoestima. Eu vejo mulheres chegando aqui com os ombros caídos e saindo com a cabeça erguida. E foi esse trabalho, que sua mãe chama de salãozinho de bairro, que me deu a liberdade de estar aqui hoje cuidando de você. Ela ficou em silêncio por um longo tempo, olhando a paisagem pela janela do carro. Depois, ela disse algo que me fez perceber que eu estava no caminho certo. Eu também quero fazer algo que me deixe feliz assim, vovó. Eu não quero ser arquiteta como o meu pai só para ter um carro caro. Eu quero entender as coisas. Aquilo foi a semente de uma mudança profunda. Eu sabia que precisávamos achar um lugar onde o intelecto dela fosse valorizado, mas sem a pressão esmagadora do status social. Começamos a pesquisar juntas, no computador, opções de escolas. Eu queria que ela fizesse parte da escolha, que ela sentisse que a vida dela estava de volta nas mãos dela. Nessa busca, descobrimos uma escola técnica estadual que era referência em ciências e matemática. Era uma escola pública, mas com um nível de excelência que deixava muito colégio particular no chinelo. O processo seletivo era rigoroso, uma prova disputada por milhares de alunos. Quando mostrei as fotos dos laboratórios de robótica e as feiras de ciências que eles promoviam, os olhos da Isabela brilharam de um jeito que eu nunca tinha visto. Vovó, você acha que eu consigo passar? Ela perguntou com uma mistura de medo e esperança. Eu segurei as mãos dela e disse: Você é a menina mais inteligente que eu conheço. Se você quiser, você consegue. E o melhor de tudo? Lá ninguém vai te julgar pela marca da sua bolsa, porque lá o que importa é o que você tem dentro da cabeça. A Isabela decidiu que queria tentar, mas tinha um problema. A prova seria dali a 2 meses e ela precisava se preparar. Foi aí que eu entrei em ação. Contratei professores particulares, mas não aqueles que ensinam a decorar fórmulas, e sim pessoas apaixonadas por conhecimento. Transformei meu escritório em casa em uma sala de estudos. E enquanto isso, a pressão da Fernanda e do Ricardo continuava, mas agora de uma forma diferente. Eles pararam de gritar e começaram a tentar me convencer pelo lado emocional. Mandavam mensagens dizendo que sentiam falta da filha, que a casa estava vazia. Eu sabia que era em parte verdade, mas sabia também que era o medo de perderem a fonte de renda que eu representava. Eu me mantive firme. A Isabela só voltaria para casa quando ela estivesse segura o suficiente para não ser manipulada por eles novamente. E quando eles aceitassem que o futuro dela não seria um acessório para o status deles. Aqueles 2 meses em que a Isabela ficou morando comigo foram, sem sombra de dúvida, os mais intensos que vivi nos últimos 10 anos. Minha rotina, que antes era focada apenas no gerenciamento dos salões e em alguns momentos de descanso, virou do avesso. Mas era um avesso bom, sabe? Tinha vida na casa, tinha cheiro de livro novo, barulho de vídeo de física no YouTube, vindo do quarto de hóspedes e conversas que varavam a madrugada na cozinha. Eu me sentia útil de um jeito que o dinheiro nenhum no mundo proporciona. Eu não era apenas a provedora, eu era a base. Para ajudar a Isabela, eu trouxe para dentro de casa o professor Gabriel. Ele foi o meu primeiro grande aliado nessa missão.
O Gabriel é um rapaz jovem, deve ter uns 20 e poucos anos, estudante de engenharia, que dá aulas particulares para complementar a renda. Eu o conheci porque ele é filho de uma cliente antiga minha, a dona Dirce. No primeiro dia que ele sentou com a Isabela, eu fiquei por perto, fingindo que estava organizando umas plantas, só para ouvir. O que eu ouvi me deixou de queixo caído. O Gabriel não estava ali para cobrar que ela decorasse fórmulas. Ele perguntava o porquê das coisas. Ele dizia: Isabela, se a gente mudar essa variável aqui, o que acontece com o resultado final na vida real? E ela, que antes parecia um robô travado naquele colégio de elite, começou a desabrochar. Os olhos dela brilhavam. O Gabriel me disse uma frase que nunca mais vou esquecer. Dona Margarida, a Isabela não é apenas boa em matemática, ela tem uma visão espacial que muitos veteranos na minha faculdade não têm. O problema é que tentaram colocar um motor de Ferrari dentro de um Fusca e mandaram ela andar numa estrada de terra. Enquanto a Isabela se reconstruía intelectualmente, eu comecei a fazer a minha própria investigação. Chamei a Cláudia, minha gerente financeira, para vir aqui em casa num sábado à tarde. Pedi para ela trazer todos os comprovantes de transferências que eu tinha feito para a Fernanda nos últimos 3 anos, além dos recibos da escola. Eu queria ver os números frios. E vou te falar, o que a gente descobriu ali me deu um enjoo que nem chá de boldo curava. A Cláudia, com aquela paciência de anjo e o olhar treinado para planilhas, começou a cruzar os dados. Eu enviava, além da mensalidade, uma verba que a Fernanda chamava de Fundo de Reserva Educacional. Supostamente, era para cursos extracurriculares, viagens de estudo e materiais especiais. Só que, ao puxar os registros e algumas faturas que eu tinha pago diretamente em momentos de emergência, a Cláudia percebeu um padrão. Dona Margarida, olha isso aqui, ela disse, apontando para a tela do notebook. No mês em que a senhora transferiu 10 mil reais para o tal curso de verão da Isabela em Londres, que a menina me disse ontem que nunca aconteceu, apareceu uma entrada para um financiamento de veículo de luxo no nome do Ricardo. E as datas batem exatamente com a compra daquela BMW. Meu sangue gelou. Eu não estava apenas pagando por uma escola que fazia mal à minha neta. Eu estava sendo usada como um caixa eletrônico para sustentar o delírio de grandeza do meu genro e a omissão da minha filha. As bolsas de grife, os jantares, as viagens para resorts que eles postavam com a legenda merecido descanso, tudo aquilo tinha o meu suor. E pior, o nome da Isabela como desculpa. Eles usavam a própria filha como escudo para pedir dinheiro. Eu me senti uma boba. Uma mulher que construiu 7 salões, que lida com fornecedores malandros e funcionários de todos os tipos, tinha sido enganada dentro da própria família. Mas a mágoa logo deu lugar a uma determinação férrea. Eu não ia deixar isso barato. Mas eu não podia agir no impulso. Eu precisava que a Isabela estivesse garantida primeiro. No meio desse turbilhão, a Fernanda resolveu aparecer. Sem avisar, claro. Ela chegou num fim de tarde, buzinando no portão como se fosse a dona da razão. Quando ela entrou na sala e viu a Isabela estudando com o Gabriel, a cara dela foi de quem tinha chupado limão azedo. Ela ignorou o rapaz e foi direto para cima da filha, dizendo que a brincadeira tinha acabado, que o Ricardo já tinha conversado com a diretoria do Cedar Hills e que eles iam perdoar o atraso se a gente pagasse uma multa. Eu me levantei da minha poltrona, com uma calma que até eu estranhei, e pedi para o Gabriel levar a Isabela para o quintal para continuarem a aula lá. Quando ficamos só nós duas, a Fernanda explodiu. Ela disse que eu estava fazendo uma lavagem cerebral na menina, que eu queria transformar a filha dela em uma pessoa comum, sem contatos, sem futuro. Futuro, Fernanda? Eu perguntei, olhando bem no fundo dos olhos dela. O futuro que você quer para ela é o mesmo que você está construindo para si mesma? Um futuro de dívidas escondidas, de bolsas que valem mais do que o seu caráter e de uma infelicidade que você tenta tapar com filtro de Instagram? Ela tentou dizer que eu não entendia nada de status, que o mundo hoje funcionava assim. Eu dei uma risada curta, sem humor nenhum. Eu entendo de trabalho, minha filha. Eu entendo de olhar para o espelho e saber que o que eu tenho é meu. Você disse lá na festa que eu tenho salõezinhos de bairro, pois saiba que esses salõezinhos estão pagando a BMW que o seu marido usa para se sentir importante. Mas essa fonte secou. A Fernanda empalideceu. Ela tentou negar. Disse que o Ricardo tinha os clientes dele, que a vida deles era sólida.
Eu joguei a pasta que a Cláudia tinha montado em cima da mesa de centro. Está tudo aqui. Cada mentira, cada curso que a Isabela nunca fez, cada centavo que vocês desviaram da educação dela para manter essa pose de elite de papelão. Se você der mais um passo para tentar forçar a Isabela a voltar para aquele lugar, eu não só paro de pagar a escola, como eu entro na justiça para rever cada centavo que vocês pegaram sob falso pretexto. Ela desabou no sofá e começou a chorar. Mas não era aquele choro de arrependimento que a gente vê em filme. Era o choro da criança mimada que perdeu o brinquedo. Ela dizia que eu era cruel, que eu não tinha coração. Eu deixei ela chorar. Fui até a cozinha, peguei um copo d'água e coloquei na frente dela. O que eu tenho é visão, Fernanda. Algo que você perdeu quando decidiu que parecer era mais importante do que ser. Ela foi embora batendo o portão, mas eu sabia que ela não ia desistir tão fácil. O Ricardo era o próximo. Ele era o mentor daquela fachada. Mas eu tinha o Gabriel e a Cláudia do meu lado, e acima de tudo, eu tinha a determinação da Isabela. Os dias que antecederam a prova da escola técnica foram de roer as unhas. A Isabela estudava como se a vida dela dependesse daquilo, e de certa forma, dependia. Ela queria provar para os pais, mas principalmente para si mesma, que ela não precisava do sobrenome ou do prestígio do Cedar Hills para ser alguém. No dia da prova, eu fiz questão de levá-la. Não fomos de BMW, nem de motorista particular. Fomos no meu Civic, ouvindo uma música tranquila. O local da prova era uma escola estadual grande, com portões de ferro e uma multidão de jovens de todos os tipos. Vi meninos que vieram de ônibus, meninas com os pais que pareciam ter saído direto do trabalho na roça ou na fábrica, todos ali pelo mesmo sonho, o mérito. A Isabela olhou para aquela multidão e segurou a minha mão com força. Vovó, e se eu não passar? Todo mundo aqui parece tão focado. Eu olhei para ela e disse: Bel, você já passou na prova mais importante, que foi a de ter coragem de escolher o seu próprio caminho. O que acontecer hoje é só o começo. Ela entrou. Eu fiquei ali fora, sentada num banquinho de uma lanchonete próxima, tomando um café que não era de lagosta, mas que tinha o gosto da realidade. Fiquei observando os outros pais. Tinha uma mãe do meu lado que estava rezando um terço. Outro pai não parava de andar de um lado para o outro. Ali, eu era só mais uma avó torcendo. Não tinha área VIP, não tinha placa de reservado. E pela primeira vez em muito tempo, eu me senti em casa. Quando a Isabela saiu, 4 horas depois, ela estava exausta, mas tinha um sorriso leve no rosto. Eu fiz o meu melhor, vovó. Tinha umas questões de física que o Gabriel me explicou na semana passada que caíram direitinho. Fomos comemorar comendo um pastel de feira e tomando um caldo de cana. Para ela, aquilo foi mais luxuoso do que qualquer canapé de lagosta. A espera pelo resultado foi de mais 2 semanas. Durante esse tempo, o Ricardo tentou me ligar várias vezes. Eu não atendi. Bloqueei o número dele. Com a Fernanda, eu mantive um canal mínimo de comunicação, apenas para avisar que a Isabela estava bem. Eu sabia que eles estavam desesperados. A escola tinha mandado a notificação final de expulsão por falta de pagamento. O castelo de cartas deles estava desmoronando na frente dos amigos ricos. No dia em que o resultado saiu, eu estava no salão. A Cláudia entrou na minha sala com o tablet na mão e os olhos brilhando. Dona Margarida, saiu a lista. Eu senti minhas pernas tremerem. E então? Ela conseguiu? A Cláudia não disse nada, apenas me mostrou a tela. Lá estava, Isabela Oliveira, 100ª colocada entre 2.000 candidatos. Ela estava dentro. Eu comecei a chorar no meio do salão. Minhas funcionárias vieram me abraçar, sem entender direito o que estava acontecendo. Eu gritava: minha neta passou, minha neta é de ouro. Liguei para a Isabela na mesma hora. Quando ela atendeu e eu dei a notícia, o grito de alegria dela do outro lado da linha foi o som mais bonito que já ouvi. Eu consegui, vovó. Eu passei sem precisar de nada deles. Aquele era o momento. A Isabela estava segura. Ela tinha um lugar para estudar, um lugar que ela conquistou por conta própria. Agora, eu podia finalmente lidar com o Ricardo e com a Fernanda de uma forma definitiva. Eu marquei um jantar na minha casa para o dia seguinte. Pedi que eles viessem sozinhos. Eu ia servir a verdade, e o prato principal seria a realidade nua e crua da vida que eles escolheram levar às minhas custas. Preparei a mesa da varanda. Não usei as louças de festa.
Usei as do dia a dia, aquelas que eu comprei quando as coisas ainda eram difíceis. Eu queria que o ambiente lembrasse a eles de onde viemos. A Isabela estava no quarto. Eu pedi que ela ficasse lá até que eu a chamasse. Eles chegaram pontualmente. O Ricardo entrou com aquela pose de sempre, tentando agir como se nada tivesse acontecido. Ele veio com um papo de que crises familiares acontecem, que ele estava disposto a me perdoar pela impulsividade de ter tirado o dinheiro, desde que a gente resolvesse as coisas de forma civilizada. Eu o deixei falar. Deixei que ele despejasse toda a sua arrogância, falando sobre os projetos que ele tinha, sobre como a imagem da família era fundamental para os negócios dele. A Fernanda ficava ao lado dele, concordando com a cabeça, mas eu via que ela estava nervosa. Ela não conseguia me olhar nos olhos. Quando ele finalmente parou de falar, eu respirei fundo e abri a pasta da Cláudia em cima da mesa. Ricardo, você fala muito em imagem, mas vamos falar de fatos? Eu comecei a ler os valores, um por um. As datas das transferências e as datas das compras deles. Mostrei as mentiras sobre os cursos da Isabela. O rosto dele foi mudando de cor, do branco para o vermelho, do vermelho para o roxo. Isso é invasão de privacidade. Como você conseguiu esses dados? Ele gritou, perdendo a compostura. Eu sou a dona do dinheiro, Ricardo. O banco me dá as informações que eu quiser sobre para onde o meu dinheiro está indo. E ele estava indo para sustentar a sua incapacidade de ser um homem de verdade e prover para a sua família. A Fernanda tentou intervir, dizendo que eu estava sendo injusta, que eles estavam passando por uma fase difícil. Eu a cortei na hora. Fase difícil não justifica usar a própria filha como mercadoria de troca para pedir dinheiro. Vocês mentiram sobre a educação dela. Vocês deixaram ela ser humilhada e se sentir um lixo naquele colégio para que vocês pudessem jantar com juízes e empresários que nem sabem o nome de vocês direito. O Ricardo se levantou, batendo na mesa. Você não pode nos tratar assim. Nós somos sua família. Família é quem cuida, Ricardo. Família é quem protege. O que vocês fizeram foi exploração. Eu olhei para a Fernanda. E você, minha filha, você teve coragem de dizer que eu tenho salõezinhos de bairro. Pois esses salõezinhos são o que mantém o teto sobre a cabeça de vocês hoje. Mas isso acaba agora. Eu entreguei a eles um documento que a Cláudia e o meu advogado tinham preparado. Era um acordo. Eu não ia processá-los pelo desvio do dinheiro, desde que eles assinassem um termo abrindo mão de qualquer interferência na educação da Isabela. A partir de agora, as decisões sobre onde ela estudaria e como o dinheiro dela seria gerido seriam minhas e dela. Além disso, eu avisei que as transferências extras estavam canceladas permanentemente. Se eles queriam viver como elite, que descobrissem como pagar por isso com o trabalho deles. O Ricardo ficou possesso. Ele disse que eu não podia fazer isso, que ele ia me tirar a guarda da Isabela. Eu ri. Tente. Eu tenho os relatórios do professor Gabriel, tenho o histórico escolar dela, tenho os comprovantes das mentiras de vocês e, o mais importante, eu tenho a própria Isabela, que agora sabe exatamente quem são os pais que ela tem. Foi nesse momento que eu chamei a Isabela. Ela saiu do quarto e caminhou até a varanda. Ela não parecia mais aquela menina encolhida do auditório de mármore. Ela estava ereta, com o olhar firme. Ela olhou para os pais e disse apenas: eu passei na escola técnica. Eu vou estudar lá. E eu não quero mais que vocês usem o meu nome para pedir nada para a vovó. O silêncio que se seguiu foi o mais pesado que já senti. O Ricardo percebeu que tinha perdido. Ele não tinha mais poder sobre mim, nem sobre a filha. Ele pegou o braço da Fernanda e a puxou para fora, dizendo que eles não precisavam passar por aquela humilhação. Mas antes de sair, a Fernanda olhou para trás. Viu uma ponta de dúvida no olhar dela. Talvez, pela primeira vez, ela tenha percebido o tamanho do abismo que cavou entre nós. Eles saíram e o barulho do motor da BMW acelerando no condomínio foi o último ato daquele teatro de vaidades. Eu me sentei na cadeira e a Isabela veio por trás, me abraçando. Eu senti as lágrimas descendo, mas dessa vez era um choro de limpeza. A injustiça tinha sido exposta. A verdade estava na mesa. E, embora o caminho para a reconciliação com a minha filha ainda estivesse muito longe, eu sabia que tinha resgatado a peça mais valiosa dessa história. Agora, o que viria a seguir seria a parte real da vida.
Sem filtros, sem mentiras, apenas o esforço honesto de quem sabe que o valor de uma pessoa não está no lugar onde ela senta, mas na integridade do caminho que ela percorre. E eu, com meus salõezinhos de bairro, nunca me senti tão grande. Depois que o Ricardo e a Fernanda saíram da minha casa naquela noite, o silêncio que ficou não foi de solidão, foi de limpeza. Sabe quando você faz aquela faxina pesada, tira os móveis do lugar, joga fora o que está quebrado e finalmente consegue sentir o cheiro do desinfetante? Era assim que minha alma estava, mas eu sabia que a realidade lá fora para eles ia ser muito diferente. O castelo de areia que eles construíram com o meu dinheiro estava começando a desmoronar, e a primeira peça a cair foi a mais barulhenta de todas, a tal da BMW. Eu soube pelos vizinhos do condomínio deles. A fofoca corre rápido em lugar de gente que vive de aparência. Parece que 2 semanas depois da nossa conversa, um guincho apareceu na porta deles logo cedo. O Ricardo tentou discutir, mostrou papéis, ligou para meio mundo, mas não teve jeito. O carro que ele usava para se sentir superior, para estacionar na porta do Cedar Hills e olhar por cima do ombro para os outros, foi levado embora na frente de todo mundo. E sabe o que é mais irônico? Ele não perdeu o carro porque eu parei de pagar. Ele perdeu porque, sem as transferências extras que eu fazia para a educação da Isabela e que ele desviava para as parcelas, ele simplesmente não tinha renda própria para sustentar aquele luxo. A verdade dói, mas ela é o melhor remédio para a arrogância. A Fernanda me ligou aos prantos naquela tarde. Eu estava no salão da matriz, organizando o estoque de produtos orgânicos que decidimos lançar. Atendi e a voz dela estava irreconhecível. Ela não falava mais, com aquele tom de Doutora Fernanda, a arquiteta de sucesso. Era uma mulher desesperada, perguntando como ela ia fazer para ir ao supermercado, como ia levar a Isabela para os lugares. Eu respirei fundo e disse: Fernanda, tem um ponto de ônibus a 2 quadras da sua casa e a Isabela está morando comigo, lembra? Ela vai para a escola nova de metrô, como milhares de outros jovens brilhantes desta cidade. Ouvir o silêncio dela do outro lado foi gratificante. Não por maldade, mas porque eu percebi que, pela primeira vez na vida, ela estava sendo obrigada a olhar para o mundo real. Aquele mundo onde as pessoas trabalham, pegam transporte público e não têm vergonha de quem são. Mas as consequências não pararam por aí. Como o Ricardo vivia de projetos que ele conseguia apenas por causa do networking da escola cara, os clientes começaram a sumir. Aquela gente de elite é muito rápida para te dar as costas quando percebem que o seu brilho é emprestado. Sem o carro do ano, sem as roupas de grife novas e sem o convite para as festas exclusivas, o escritório dele virou um deserto. Eu vi o Ricardo tentar manter a pose por mais um mês. Ele postava fotos antigas, fingindo que ainda estava em obras luxuosas, mas a Cláudia, minha gerente, me mantinha informada. Ela descobriu que eles tiveram que entregar o apartamento onde moravam. Era alugado, claro. Outra fachada. Eles se mudaram para um lugar muito menor, em um bairro mais simples, um lugar que o Ricardo antes chamaria de subúrbio, com o maior desdém. Foi um choque de realidade brutal. A Fernanda teve que vender quase todas as bolsas de grife dela em sites de desapego para conseguir pagar os meses de condomínio atrasados. Enquanto a vida deles encolhia para caber na verdade, a da Isabela florescia. A transição para a escola técnica estadual foi como tirar uma planta que estava morrendo num vaso apertado e colocá-la na terra fofa de um jardim. No primeiro dia, eu a levei até a estação de metrô. Ela estava nervosa, segurando a alça da mochila, usando uma camiseta branca simples e calça jeans. Nada daquele uniforme cheio de brasões que parecia uma farda de opressão. Vovó, você acha que eles vão gostar de mim? Ela perguntou antes de passar a catraca. Eu a abracei e disse: Bel, lá ninguém precisa gostar da sua roupa ou do seu sobrenome. Eles vão gostar de quem você é. E eu estava certa. Naquela tarde, ela voltou para casa com um brilho nos olhos que eu nunca tinha visto. Ela conheceu o Arthur e a Mariana, 2 jovens que, assim como ela, amavam números. Eles não falavam sobre onde passariam as férias de julho. Falavam sobre como resolver uma equação de 2º grau usando lógica de programação. A Isabela começou a me contar sobre os professores.
Vovó, o professor de física é incrível. Ele trabalhou em fábricas, ele explica como as máquinas funcionam de verdade. Ele não fica só lendo o livro. Ela passou a frequentar a biblioteca da escola, participou de um grupo de robótica e pela primeira vez eu a vi estudando por prazer. O chocolate quente da tarde agora era acompanhado de histórias sobre engrenagens e circuitos, não sobre quem tinha sido excluída da festa de aniversário de quem. Um momento marcante dessa fase foi quando a Sônia, minha manicure mais antiga, convidou a Isabela para ir à casa dela. A Sônia mora numa comunidade, uma casa simples, mas muito ajeitada. O filho da Sônia, o Tiago, também estuda na mesma escola técnica, só que no 3º ano. A Isabela foi, e quando voltou, me disse algo que me fez chorar. Vovó, a casa da tia Sônia é tão cheia de amor. Eles não têm aqueles lustres de cristal que tinha lá no colégio, mas eles riem de verdade na mesa. O Tiago me ajudou a entender um projeto de automação. Eu nunca me senti tão aceita. Naquele momento, eu percebi que a maior herança que eu estava deixando para a minha neta não era o faturamento dos meus salões, mas a capacidade de ver a dignidade em cada ser humano. Algo que a Fernanda tinha perdido no meio do caminho, seduzida por um brilho falso. Mas não pense que foi tudo fácil. A Fernanda teve um momento de surto. Ela apareceu na minha unidade principal, a que fica num bairro nobre, no meio de uma tarde movimentada. Ela entrou gritando que eu tinha acabado com a vida dela, que ela era a piada do grupo de amigas, que ninguém mais a convidava para nada. As clientes ficaram olhando. Um silêncio constrangedor se instalou. Eu chamei a Fernanda para o meu escritório, fechei a porta e deixei ela desabafar. Ela chorou. Disse que odiava o lugar onde estava morando, que odiava ter que contar cada centavo no mercado. Quando ela parou, eu olhei bem para ela e disse: Você não odeia a sua vida nova, Fernanda. Você odeia ter que ser honesta. O que você vive agora é o que o seu trabalho produz. Se você quer mais, trabalhe mais. Mas não conte com o meu suor para financiar sua preguiça disfarçada de status. Eu ofereci a ela uma vaga de recepcionista em uma das minhas unidades menores. Disse que ela teria um salário justo, benefícios e que poderia aprender sobre gestão de verdade, começando de baixo, como eu comecei. Sabe o que ela fez? Ela riu na minha cara. Disse que era arquiteta, que não ia rebaixar-se a atender telefone em salão de beleza. Ela saiu batendo a porta e, desde aquele dia, nossa comunicação se tornou apenas o básico do básico por mensagem. Doeu? Claro que doeu. É minha filha. Mas eu entendi que não se ajuda quem não quer ser ajudado. Eu não podia salvar a Fernanda se ela estivesse ocupada demais tentando salvar a própria vaidade. O Ricardo, por outro lado, tentou uma última cartada. Ele me mandou uma notificação extrajudicial através de um advogado que eu sabia que ele nem tinha dinheiro para pagar, tentando alegar que eu estava alienando a Isabela. Foi a coisa mais patética que já vi. Eu respondi enviando a ele as cópias de todos os comprovantes de desvios financeiros que a Cláudia tinha organizado. Enviei também o relatório da psicóloga que eu tinha contratado para acompanhar a Isabela na transição de escola, onde constava claramente que a menina estava sofrendo abusos emocionais e pressão estética por parte dos pais. O advogado dele sumiu na mesma semana. O Ricardo finalmente percebeu que eu não era mais aquela senhora dos salõezinhos que ele podia manipular. Eu era a Margarida Silva, uma mulher que construiu um império e que sabia exatamente como proteger o que era dela. Os meses passaram e o final do ano letivo chegou. A Isabela não só se adaptou, como se tornou um destaque na escola técnica. Ela foi convidada para participar da Olimpíada Brasileira de Matemática. Quando ela me contou, nós pulamos juntas na sala. Foi uma vitória de nós duas, mas a maior vitória veio no dia da premiação da Olimpíada. Dessa vez, não foi num auditório de mármore frio, foi num ginásio de esportes de uma universidade pública. O calor era forte, o barulho das torcidas de cada escola era ensurdecedor, e as cadeiras eram aquelas de plástico simples que a gente aluga para a festa de aniversário. Eu estava lá, na primeira fila, usando um vestido de linho simples e uma sandália confortável. Ao meu lado estava a Sônia e o Gabriel, o professor que tinha ajudado a Bel no começo. Nós éramos a família dela, aquela que não se importa com a marca da roupa, mas com a conquista do coração. Quando chamaram o nome da Isabela Oliveira para receber a medalha de ouro, o ginásio inteiro aplaudiu. Eu vi minha neta subir ao palco.
Ela não estava com o rosto apagado como naquela noite no Cedar Hills. Ela estava radiante. Ela sorria para a plateia, segurava o certificado com força e, quando me viu, ela apontou para mim e fez um coração com as mãos. Naquele momento, eu entendi o que é sucesso de verdade. Sucesso não é pagar R$ 135 mil numa escola para ser ignorada. Sucesso é ver uma semente que você plantou com verdade e amor dar frutos que brilham mais que qualquer diamante. A cerimônia terminou e fomos todos comemorar num espetinho ali perto da universidade. Comemos carne assada, tomamos refrigerante em copo de plástico e rimos até a barriga doer. A Isabela estava cercada de amigos reais, pessoas que a admiravam pelo que ela tinha na cabeça. No meio daquela alegria, meu celular vibrou. Era uma foto da Fernanda. Ela estava num evento qualquer de arquitetura, com um copo de espumante na mão, sorrindo para a câmera com aquele mesmo sorriso falso de sempre. A legenda dizia algo sobre resiliência e sucesso. Eu olhei para a foto, olhei para a minha neta rindo alto ao meu lado e senti apenas uma profunda paz. Eu tinha escolhido o lado certo da história. A vida continuou seu curso. Meus salões continuam prosperando, mas agora com um novo propósito. Comecei um programa de bolsas para as filhas das minhas funcionárias que querem estudar em cursos técnicos. Eu entendi que o dinheiro que eu ganho tem um poder de transformação imenso se for usado para elevar as pessoas, não para sustentá-las em pedestais de mentira. A Isabela agora está focada em seu projeto de formatura. Ela quer criar um aplicativo que ajude pequenos empreendedores de bairro a gerirem suas finanças. Como os seus salões, vovó, ela me disse um dia desses. O Ricardo e a Fernanda? Soube que eles se mudaram para outra cidade, tentando recomeçar onde ninguém conhece o histórico deles. Espero, sinceramente, que eles encontrem o caminho da humildade. Mas enquanto isso, eu sigo aqui, vivendo a minha aposentadoria da forma mais ativa possível. Eu não sou mais a Margarida dos salõezinhos. Eu sou a Margarida, que sabe o valor de cada centavo, a importância de cada verdade dita e, acima de tudo, a força de uma mulher que não se deixa diminuir por ninguém. A história que eu te contei hoje pode parecer um roteiro de novela, mas é a minha vida. E se eu puder te deixar um conselho, depois de tudo o que eu passei, é este. Nunca deixe ninguém, nem mesmo o seu próprio sangue, te fazer sentir pequena por causa do seu trabalho ou da sua origem. O trabalho honesto é a maior joia que alguém pode carregar. E se você estiver financiando a vaidade de alguém que tem vergonha de você, pare agora. O seu dinheiro, o seu esforço e o seu amor merecem ser investidos em quem realmente te vê e em quem está disposto a crescer junto com você, e não às suas custas. Hoje, quando eu olho para o meu jardim e vejo a Isabela sentada na beira da piscina, estudando, com aquela expressão de quem está em paz, eu sei que cada decisão difícil valeu a pena. A área para a família nunca esteve lotada para mim, porque eu descobri que a minha família é composta por todos aqueles que respeitam a minha história e que valorizam o suor do meu rosto. E no fim das contas, a ligação que eu fiz para o meu banco não foi para tirar o futuro de ninguém. Foi para devolver o futuro para quem realmente merecia. Uma menina brilhante que só precisava de alguém que acreditasse nela, de verdade. A vida é curta demais para a gente viver de aparências. A felicidade, a de verdade mesmo, aquela que faz a gente dormir tranquila, não precisa de mármore, nem de lustres de cristal. Ela precisa de honestidade. E isso, meu povo, não tem preço que pague, mas tem um valor que ninguém tira. Agora, eu vou ali preparar um café, porque a Isabela está vindo me mostrar um novo esquema elétrico que ela desenhou, e eu não perderia essa explicação por nada neste mundo. Afinal, eu sou a avó de uma medalhista de ouro, e esse é o título mais importante que eu já conquistei na minha vida inteira. Dona Margarida agora tem certeza. A vida não se mede pelo que a gente tem na conta, mas pela liberdade que a gente tem de ser quem a gente é. E se alguém te disser que o seu lugar é no fundo, lembre-se de que é do fundo que a gente pega impulso para chegar onde ninguém imagina. Sigo aqui, com meus salões, minha neta e minha consciência limpa. E quer saber? Nunca me senti tão rica.